aí, pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do BravoCast, um podcast em parceria com o My Way Co-Living, que está cedendo esse espaço desse estúdio maravilhoso, e uma parceria com Poa Play, que é a produtora que está tornando possível a gente realizar esse podcast. No programa de hoje, a gente vai falar sobre desenvolvimento de Porto Alegre. Trouxe aqui um professor de letras, bacharel em Direito, que teve 5 mandatos como vereador em Porto Alegre e com certeza tem muito para agregar no nosso programa. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigado. Adeli, quero agradecer ao senhor por ter reservado um tempo do seu dia para participar aqui do nosso programa. E acredito que o senhor seja a melhor pessoa para falar sobre a parte do desenvolvimento em Porto Alegre, tá ligado, tá envolvido aí com os movimentos artísticos e patrimônio da cidade. Eu sou uma pessoa ligada a Porto Alegre, talvez pela minha origem. Como eu sou catarinense e fui recebido aqui de braços abertos, né? Em 1972, portanto eu tenho 51 anos de Porto Alegre, eu sou um porto-alegrense quase da gema. Tanto que eu me envolvo com a cidade, não só pela minha ação política de ter sido parlamentar e agora voltei à titularidade mais uma vez, mas porque também aqui fui professor, fiz minha carreira, eu fui por 16 anos livreiro de Porto Alegre, e livreiro é aquele sujeito que conhece todas as pessoas. Eu tinha um pequeno sebo ali no viaduto Otávio Rocha, e eu conheci desde o Paulo Betti, quando vinha a Porto Alegre, vinha procurar gibi, e especialmente Renfil, Fradim, né, aquelas publicações de então, até o poeta que agora fez 90 anos, o Armindo Trevisan, que era meu cliente de carteirinha, né? Então eu conheci pessoas incríveis, conheci um dos maiores pesquisadores de Porto Alegre, né? O Júlio Peterson, que foi goleiro do Grêmio, do Inter, foi treinador. Ninguém diria, mas foi talvez o grande pesquisador, bibliógrafo de Porto Alegre, tanto que o ministro Paulo Brossard muitas vezes ligava para ele para consultar o que ele tinha, tá? E conta-se histórias incríveis dele, e eu também posso dizer que ele era um fenômeno. Ele chegava, aquele homem zarrão, e você não diria que ali estava um grande pesquisador da cidade de Porto Alegre. Então são essas coisas encantadoras, e por N razões também fui fazer letras. Eu conheci a nata da intelectualidade de Porto Alegre, fazendo letras por, óbvio, além dos professores, você conhece os escritores, e conhecendo a área literária, você já vai para as artes plásticas, você vai para o mundo cultural, o mundo do livro, enfim. A cidade tem diversos segmentos. E eu também, era um momento de ebulição do movimento estudantil, nos anos 70, então eu comecei a participar e conheci as principais lideranças, e que ao longo dos tempos eu sempre fui preservando essa relação. Se eu tenho uma coisa que é meritória na minha trajetória, é saber escutar, saber cativar amizades e fazer com que eu faça muitas vezes encontros em cafés, em restaurantes, de pessoas que há anos não se encontravam, e pela minha trajetória de 50 anos da cidade, eu consigo fazer isso com uma certa naturalidade. Então, para mim, tem sido muito gratificante essa minha vida em Porto Alegre, meu conhecimento da cidade, poder tratar pelo meu estudo, tá? Então, eu tenho estudado muito a história de Porto Alegre. Nos últimos anos, que eu fiquei um tempo fora da Câmara, eu me dediquei à pesquisa. Eu fiz uma limpa geral na minha biblioteca, pegando tudo que eu já li, que eu não queria mais, ou que não vou ler, trocando por livros sobre Porto Alegre. Não faço escolha, o que tem de Porto Alegre eu pego, eu vou descobrir alguma coisa, e muitas coisas do Rio Grande do Sul também. A história de Porto Alegre ela tem que ser revista, na minha opinião, em muitos aspectos, como a do Rio Grande do Sul também, porque no Rio Grande do Sul a gente tem uma certa tradição, que é a lenda e o mito. Tá? Isso não é muito bom historicamente. Nós não temos muito memorialistas, temos alguns cronistas que deixaram um legado muito importante sobre Porto Alegre. Se a gente quiser conhecer alguma coisa dos cafés dos anos 20 a 40, tem que ler
o livro do Paulo de Gouveia, que é o grupo onde eles se reuniam no Café Colombo, que é ali na Rua da que era na Rua da Praia, né? O mesmo nome da Confeitaria Colombo do Rio de Janeiro. E ali ele fala de todos os cafés da cidade, fala do chalé da Praça 15, faz resgate de restaurantes e de locais que não existem mais. Então é muito importante você estudar a cidade. E uma das boas formas de estudar a cidade é ler todos os cronistas. Desde o Coruja, o primeiro grande cronista da cidade, passando por Aquiles Porto Alegre, depois essa geração já do século XX, tá? Que é uma geração de grandes cronistas. Eu estou formatando um livro do Arquimedes Fortini, que por 65 anos, trabalhou no Correio do Povo. Deixou um legado incrível de crônicas. Eu estou fazendo uma seleção daquelas crônicas que não são datadas, escolhendo aquelas crônicas que têm muita história da cidade, e vai sair um livro em 2024. E dessas crônicas, o senhor acha que agora, com o passar do tempo, com a nova geração, os millennials, né? Sim. 2000 para cá, o século XXI, que a gente está perdendo isso, porque a gente não vê jovens cronistas, não é tão habitual, penso eu, né? Que a gente acaba perdendo um pouco, vai se perdendo a cultura com as novas gerações que não... Não, em termos, sim. A gente passou, eu acho que a gente chamaria de uma brecha, um gap, né? Porque nós tivemos bons cronistas de novo na década de 70, 80, além de grandes contistas, muitos contos e também alguns filmes locados, e que a história passa em Porto Alegre, então você tem esse aspecto histórico como embasamento de um escrito às vezes ficcional. Mas mais recentemente, eu diria nos últimos 15 anos, nós temos uma retomada muito forte da literatura no rio-grandense, especialmente eu diria rio-grandense, mas porto-alegrense muito forte, capitaneada pelas mulheres. Muitos desses escritos, mesmo sendo ficcionais, se passam em Porto Alegre. Vou citar a Carol Ben-Simon, que hoje mora nos Estados Unidos. O livro dela, Nós que Amávamos Tanto os Cowboys, começa ambientado em Porto Alegre, depois vai para o interior do estado. Esse livro já está traduzido em inglês, está traduzido em francês, vai virar um filme. Tá? Eu conheci a Carol que tinha 13, 14 anos. Tá? E nós temos uma nova geração, eu acho, de... não são tantos os cronistas, mas já começa a crônica novamente a ter um espaço. O professor Cristiano Freta, que foi quem venceu o Prêmio Ages de Crônicas, né? Eu tenho trabalhado muito com ele a pesquisa sobre o bairro São João. Tá? Fizemos já uma live com o professor Fischer, que também é do bairro São João, e faltava alguma coisa sobre esse bairro. Tem lá atrás um livro magnífico do Guido Mondin, que foi senador da República, um grande artista plástico, que se chama Reminiscências do Meu Burgo, do Meu Bairro, uma coisa assim que se chama. Então, nós temos eu diria, uma certa volta à crônica. E também, nós não podemos desdenhar os meios eletrônicos, principalmente a internet e as mídias sociais, porque muita gente acaba escrevendo alguma coisa na internet. Tá? Nesse caso, ou você tem alguns vídeos curtos falando alguma coisa de Porto Alegre, ou está no TikTok, no Instagram, mas o pessoal mais tradicional, eu diria, eu estou um pouco nisso ainda, que é o Facebook, que dá para escrever mais coisas. E aí eu tenho o meu amigo Romaís, que tem escrito sobre restaurantes. Tá? E eu e ele temos sentado, tomado uns cafés, trocado algumas ideias e levantado a importância de escrever sobre Porto Alegre. O professor Sérgio Gonzaga, que todo mundo conhece, um grande professor de literatura, hoje é o coordenador do livro da prefeitura, foi secretário de cultura do município. Ele disse que no ano que vem ele sai do serviço público, retomará a sua editora, que é Século XXI, e me fez um desafio para que a gente juntos começasse a publicar coisas de Porto Alegre. Eu, o professor Sérgio e o Cristiano chegamos a aventar a possibilidade de fazer um encontro no próximo período para discutir a necessidade de reeditar certos autores, principalmente aqueles autores que já estão no domínio público, como Aquiles Porto Alegre. O livro dele está esgotadíssimo. Eu tenho 2 que eu preservo, porque às vezes alguém precisa para uma pesquisa, mas esses 2 foram resgatados em sebo. Eu acho muito legal quando a gente lê livros que se passam em Porto Alegre, né? Porto Alegre, região, o Rio Grande do Sul,
tu lê aquela história, depois tu tá passando pela rua e tu vivencia aquela história. Por exemplo, Os Meninos da Rua da Praia. Do Caparelli. Mas, além do Caparelli, que é a história dos meninos, isso ele partiu dessa realidade fática, né? Nós temos o Nilo Russo, que é o livro Rua da Praia, que foi editado e reeditado, a prefeitura fez 2 edições, e a ideia é que em 2024, eu conversei com o Sérgio, é reeditar o Rua da Praia novamente, assim como o Moinhos de Vento, do Augusto Bisson, que é um clássico. Ele teve 2 edições da prefeitura, esgotadíssimo, você vai no sebo hoje, custa R$300, tá? Ninguém tem, todo mundo quer, tá? Que para mim, é a melhor história, a melhor memória do Moinhos de Vento é esse livro do Augusto Bisson, um jornalista conhecido aqui da cidade. E o pessoal, muitas vezes, a população porto-alegrense até, acaba por vezes não conhecendo, né? Tanto não conhecendo a parte da cultura literária dos livros, né? Quanto as histórias que acabam por se perder. Quantas histórias a gente teve de pessoas de ícones, histórias algumas bizarras, histórias de terror, histórias de como a gente estava conversando nesse programa também, às vezes até de patrimônio, que tem algum patrimônio tombado, uma casa abandonada que ronda ali uma história de alguma coisa. Eu me coloquei um objetivo de todos os livros que eu leio, fazer não propriamente uma resenha, mas um comentário e publicar. Eu quero pegar todas essas resenhas que eu fiz nos últimos anos, fazer uma pequena publicação, quando eu falo pequena publicação, em termos de tiragem, tá? Que hoje é possível, e deixar isso num meio eletrônico. Eu já falei para ti que a gente fez um repositório de coisas de Porto Alegre, pegamos o aniversário de Porto Alegre, 250 anos, dou graças a isso ao professor, economista Paulo Tim, que do alto dos seus quase 80 anos me disse, eu tenho isso por escrito, tu estudas Porto Alegre, vamos fazer um site, vamos publicar. Eu falei, publicar não dá porque isso é uma imensidão de coisas, tem inclusive crônicas, nós temos que pedir direito autoral e coisa do tipo, mas no meio eletrônico fizemos o Cronoletes poa250.com. Então lá tem tudo que você possa imaginar. Começamos usando um pouco aquilo que o Sérgio da Costa Franco, o maior historiador, o homem mais sério que escreveu sobre Porto Alegre, é Sérgio da Costa Franco, que nos deixou exatamente há 1 ano atrás. Ele escreveu aquele livro que é praticamente uma história de Porto Alegre, né? Começou escrevendo ruas e alguns bairros, alguns episódios, e ele se tornou o grande pesquisador da cidade. Então nós começamos, que ele tem um Porto Alegre ano a ano, nós pegamos um cronos, né? O tempo, né? E fomos fazendo anotações ano a ano e continuamos agora com esse site onde você pode chegar lá e fazer uma busca. 1884. Você vai achar uma notícia que a Câmara Municipal de Porto Alegre libertou os escravos em Porto Alegre. Então também isso é um, digamos assim, um legado que nós vamos deixar. Fica até a dica aí para o pessoal que está assistindo, quem quiser saber de histórias de Porto Alegre, acessar lá o site do Cronolete, né? Isso. Como é que é o Cronoletes Poa 250. Já entra direto no Google e aparece. Então dá uma pesquisada que vale a pena, até mesmo para ter essa informação de diversas histórias diferentes e acompanhar, né, a evolução. Eu mesmo fiz um Facebook que é Poa 250 e mantenho ele porque eu acabei publicando muitas coisas sobre o aniversário de Porto Alegre. Eu publico, a pedido de um amigo meu, num outro site, toda segunda-feira, um artigo de memória. Então, vou te citar alguns exemplos. Eu peguei a história do Miguel KGB. Era uma figura folclórica de Porto Alegre. Eu diria que ele não é só uma figura real que existiu, era um antigo militante do Partido Comunista Brasileiro, tanto que o apelido dele era KGB, porque era um stalinista de mão cheia, mas porque era uma espécie de persona, ele também fazia a sua figuração. Mas ele tem uma história interessante, foi feito um livro sobre isso, eu peguei e escrevi sobre isso. Nós temos o caso do Largo da Forca, onde houve muitos enforcamentos em Porto Alegre, de 1822 a 1857, Praça Brigadeiro Sampaio, que era conhecido como Praça da Harmonia, é a primeira praça de Porto Alegre, aquela que fica na curva do gasômetro, antes de chegar no gasômetro. O acampamento Farroupilha ali, né? Não, para cá. Quando você vem vindo do centro histórico, você tem o embarcadero à direita, indo para o centro, à esquerda,
em direção à Rua da Praia, aquela praça que tem Não, aquela do Aeromóvel é a Júlio Mesquita. Antes, né, a Brigadeiro Sampaio é aquela praça que começa com... Perto dos quartéis ali. Perto dos quartéis, ao lado dos quartéis. Por sinal, essa praça foi ocupada há muito tempo pelo Exército Brasileiro, houve uma pendenga de 1920 a 1960, mais ou menos, era quase como um depósito. O Exército tomou essa praça meio na mão grande, mas graças a alguns artistas nossos, inclusive pessoas que tinham já influência, principalmente um sujeito que era vereador chamado Germano Petersen filho, que é filho do Germano Petersen Júnior, que dá nome a uma rua. Tem uma confusão aí sobre esses nomes. Tá? E então essa praça foi resgatada. Essa praça foi a primeira de Porto Alegre. Havia ali o primeiro cemitério, uma pista de patinação, veja só. Primeiro bica d'água, que era um local onde as pessoas buscavam água, e tinha uma coisa que ficou na nossa história, que era os poetas provincianos, assim se chamavam. Eles se reuniam no início do século XX, entre eles alguns poetas, quase todos com um viés simbolista, né? O Guimarães, o Felipe de Oliveira, que dá nome à rua em Porto Alegre, o de Souza, enfim, vários artistas se reuniam ali. Até nós conseguimos agora fazer uns 3 saraus ali, e tem uma placa que diz o Recanto dos Poetas Provincianos. Então, essa é uma praça que está muito bem cuidada hoje, lugar agradabilíssimo. Tem a prefeita da praça, que é essa modalidade que o prefeito encontrou de valorizar uma pessoa que cuida da praça. A Marivânia Anhanha cuida muito bem. Eventos e muitos eventos nessa praça. Então, eu faço uns resgates, por exemplo, do Josino, Negro Josino, que era um escravo de um rico comerciante. Então, o Largo da Forca fica praticamente no meio dessa praça, aonde desemboca Vasco Alves ali é o Largo da Forca. E bem na frente da Basílica Nossa Senhora das Dores, ali havia um lugar também que açoitavam os ladrões, os negros, e aí depois, muitas vezes, eles eram enforcados. O Negro Josino dizia: eu não roubei, eu sou inocente, e por isso vocês não vão ver as torres da catedral, da igreja, serem terminadas. E dito e feito, demorou 99 anos para que elas terminassem. Então, o comerciante que o acusou não viu a igreja ser concluída. Então, a história do Josino, isso é uma história interessante, tem que ser resgatada. Eu resgatei, fiz uma crônica. Depois da Negra Páscoa, da escrava Páscoa. Páscoa tinha 13 anos, e aí um senhor muito importante da cidade se encantou por ela, e pegaram um barco, muito cautelosamente, vieram separadamente, e pegaram um barco para Rio Grande. Eis que o dono descobre que ela fugiu com esse cidadão, tem um baita de uma chamada no Correio do Povo, reclamando a posse da escrava Páscoa. Então, Porto Alegre tem essas histórias um tanto quanto melancólicas, escabrosas, tristes, mas nós temos que resgatar. Por isso tem, inclusive, esse percurso do negro em Porto Alegre, que começa aqui no Centro Histórico, ali na Praça da Alfândega. As negras escravas, chamadas negras minas, vendiam os produtos. Depois elas foram pressionadas ali e vieram para a praça, hoje a Praça 15, Largo Glênio Pérez. Então ali tem algumas marcas onde havia a presença negra em Porto Alegre. O Saint-Hilaire teve em Porto Alegre em 1820. Ele fala muito de Porto Alegre, fala positivamente, achou a cidade bonita,
e inclusive cita negros que trabalham ali na praça, mas ele diz que Porto Alegre era suja. E a gente tem essa questão, eu fiz ontem um pronunciamento na Câmara, falando dessa Porto Alegre antiga, que tem que ser preservada, valorizada, mas também tem alguns problemas históricos e recorrentes que nós temos que mudar. E nós podemos mudar, como a limpeza depende das pessoas, depende do gestor, depende de todos, né? É um conjunto de civismo, né? Exatamente. Porque muitas pessoas apontam, por vezes, apontam para os políticos, né? Mas pessoalmente não ajuda. Reclamam de que a cidade está suja, que a cidade não está bonita, mas a primeira oportunidade que tem de soltar o lixo no chão, solta, né? Reclama de corrupção na política, mas a primeira oportunidade de furar uma fila, fura, entendeu? Fura. Então, no sentido de questionar muito, cobrar muito, mas fazer pouco. Eu acho que a gente tem essa questão que se coletivamente o cidadão porto-alegrense consegue ter um senso, né? um senso melhor, para o coletivo ajuda o desenvolvimento da cidade, porque daí vai facilitar toda a parte do trabalho municipal, né? Municipal, estadual, federal. Exatamente, eu acho que o papel do cidadão é muito importante, mas acho que Porto Alegre carece, como nós comentamos anteriormente, um pouco da crônica do cotidiano, tá? Os jornais atuais não têm valorizado esse espaço, você tirando um que outro jornalista que tem algum espaço. Juremir, quando estava no Correio do Povo, hoje está no Matinal. O Leandro Stout tem feito alguns recortes interessantes, converso muito com ele na Zero Hora, mas você não tem mais aqueles jornais tradicionais que você tinha a Federação, você tinha o Diário de Notícias, você tinha o Correio do Povo, você tinha vários jornais e todos eles tinham uma crônica, e às vezes você tinha alguns, na verdade teve cronistas históricos, Sérgio Jockmann, foi talvez um dos cronistas modernos mais importantes. Ele tem, inclusive, um texto que foi publicado num livro editado pela URGS, coordenado, inclusive, pelo jornalista Augusto Bisson, que eu já citei, onde tem uma crônica dele que ele começa falando com o interlocutor, dizendo, não, isso é Porto Alegre. Não, o cara disse, isso aí é a Belle Époque, isso é Paris. Não, isso é Porto Alegre tem isso. O texto é maravilhoso, que é um pouco engraçado, né? Mas o Sérgio Jockmann, ele era esse cronista que resgatava essas questões. Um pouco na esteira, ainda era vivo, né? Um pouco na esteira do Arquimedes Fortini, né? Que o Arquimedes sempre era um homem do bem, né? Ele era aquele cara que sempre transparecia positividade. Ele é uma pessoa que ajudou muito a construção da catedral. Se a Santa Casa é o que a Santa Casa hoje, a gente deve muito a ele. Ele era devoto de Santo Antônio, mas devoto mesmo. E o Hospital da Criança Santo Antônio é graças a ele, entendeu? Então, essa figura, eu vou, então, como já disse, vou repetir aqui, resgatar na edição de um livro onde eu estou fazendo uma seleção das suas crônicas. E o senhor tem alguma seleção, assim, uma pergunta já de cabeça, né? Algum lugar que o senhor indicaria para o porto-alegrense que está nos acompanhando? Eu quero saber de uma história legal, o senhor já comentou algumas aqui, uma história legal de Porto Alegre, de pegar uma crônica específica de algum lugar aqui da cidade e a pessoa ler a crônica e ir até o lugar e vivenciar aquilo. Sim, tem várias, né? Bom, todo o livro do Sérgio, do Rucha, do Nilo Rucha, sobre a Rua da Praia. Pega qualquer crônica dele, você vai se achar em alguns lugares da Rua da Praia. As crônicas do Paulo Gouveia, quando fala dos cafés, ele fala das pessoas que saíam ali da ladeira, tá, da Rua da Praia, e iam até o chalé da Praça 15. Tá? Então, nessas crônicas, se você pegar o Augusto Bisson sobre o Moinhos de Vento, você vai saber onde era a casa onde morou Leonel Brizola. Tá? Você vai saber onde teve o caso Kliman, o assassinato da Sigrid Kliman. Tá? Você vai ter o clube onde teve o episódio que o sujeito saiu com uma moça e assassinou e jogou na lagoa. Daí surgiu o livro do Rafael Guimarães, A Dama da Lagoa. Ou seja, se você lê um livro de Porto Alegre, entende? Você vai notando. O próprio, vou citar o livro 1935, do Rafael Guimarães,
porque é um livro recente, fácil de ser encontrado, talvez seja o livro onde a gente encontra mais coisas de Porto Alegre. Né? Porque vai ter o ato do lançamento da Aliança Libertadora Nacional no Teatro São Pedro, com a polícia na frente provocando o Dionélio Machado, um dos nossos maiores intelectuais de Porto Alegre. Ele, por exemplo, quando escreve Os Ratos, né, você está lendo Os Ratos, né, que se passa na década de 30, você vai se perguntar qual o café do mercado público. Vai dizer, não, mas o café do mercado não havia. É da confeitaria Pão de Açúcar? Não. Eu tenho 99,9% de segurança que era onde hoje você entra no mercado público, tá? Onde era o Café Pan-Americano, que agora faz menos de um ano, que virou ali um açougue. É que no Pan-Americano, quando você adentra o mercado público, tinha um balcão. E tudo indica que era nesse balcão que o Naziazeno, né, que era o sujeito que ouvia os ratos de noite roendo o dinheiro que ia pagar o leite, que estava endividado até, seria hoje o super endividado que a gente fala atualmente. Então, lá você vê todos os lugares onde o Naziazeno percorre o centro de Porto Alegre na década de 30, você encontra esses lugares hoje ainda. Você fica impactado com a qualidade desses locais. Eu tenho esse negócio de mostrar Porto Alegre, eu mostro nas minhas redes sociais, lugares, histórias, e eu gosto muito dessa relação de história com o local. Né? Justamente como o senhor está falando, de ler ali a história e visitar o mercado público e, nossa, eu estava aqui, dentro do livro, mas eu estava aqui. E até o senhor citou algumas histórias, eu acho interessante trazer para o pessoal aqui, como aquela história que era, não sei bem, mas a história do açougueiro que pegava as pessoas e fazia linguiça das pessoas. Tipo, algumas histórias. Primeiro assim, lugar, vamos acabar com alguns mitos. Tudo indica que não houve linguiça de gente. Tudo indica. São só o Décio Freitas escreveu O Maior Crime do Mundo. Eu sou fã de carteirinha do Décio Freitas em muitas coisas. Eu acho que nisso ele viajou, porque se você vai ver os documentos, não há uma prova cabal sobre isso. Que ele assassinou as pessoas e enterrou, isso é bem da verdade. Como tinha essa história do açougueiro, então veio essa história e se tornou uma lenda de Porto Alegre. O local existe, hoje até ali naquele locus abriu-se uma casa, um café, um restaurante que faz referência a essa história. Eu acho isso muito bacana. Né? Há coisas que a gente tem dificuldade de entender. Eu citei antes do programa aqui Andradas 788, onde hoje tem o Food Art, que é um lugar magnífico, uma casa restaurada. Eu já pesquisei em todos os lugares. Eu sei que essa arquitetura, digamos assim, seria um neoclássico, alguns dizem uma arquitetura eclética, mas o que havia ali? Há histórias que o sujeito tinha escravos, eu tenho certeza que tinha, porque todo mundo tinha escravos nessa época, né? Mas a gente está buscando no arquivo da prefeitura quem é o engenheiro, quem é o arquiteto, para saber, mas tem coisas que não adianta, você não vai ter certeza absoluta. É como eu faço os estudos de ruas de Porto Alegre, há coisas que você não tem certeza absoluta. Só as suposições. Suposições, todo mundo está em livros, né? Por exemplo, tem 2 livros que dizem que atravessa Alfredo Magalhães em Ipanema, seria um médico. Até 2 médicos que pesquisaram, todos os médicos que deram o nome de rua erraram. Tá? Deram como um médico do Ceará. Eu disse, mas não pode ser isso. Tá? Teve o livro do Russo da mesma coisa. Nós fomos atrás e nós descobrimos o discurso quando a rua foi pavimentada, o cidadão fez um discurso falando do Alfredo Guimarães, filho do tão conhecido Juca Batista, porque era Juca Batista Magalhães. Então a família doou essa parte da terra, assim como tem a Avenida Juca Batista, uma das mais longas de Porto Alegre, é porque o Juca Batista era o dono de quase toda aquela terra e doou para a prefeitura. Lá na Restinga diziam, e ainda alguns dizem, que a estrada João Antônio da Silveira é do general Farrapo, que um dos 4 que cercou Porto Alegre. Não é verdade. Nós achamos documento no arquivo histórico Moisés Velhinho que prova que foi a comunidade, nós temos o abaixo-assinado em mãos, que pede para que se dê o nome do senhor João Antônio da Silveira, morador da região. Tá?
E tem coisas assim completamente absurdas. A placa da Otto Niemeyer dizia consultor inglês, não sei o que lá. Se alguém puxou no Google, né? Isso é uma afronta à história. Não. O Otto Niemeyer era um dos maiores comerciantes em Porto Alegre. Se você estiver hoje no Glênio Pérez, na Praça 15 ali, você vê o WW na parte da voluntária. Acima, onde tem um outro equipamento comercial, era a loja do senhor Otto Niemeyer. E foi um dos primeiros moradores da Restinga, moradores da Tristeza. Assim como a rua Landel de Moura, da Tristeza, está escrito lá que é o padre. Não, não é o padre, é o irmão dele, o Ricardo, que era farmacêutico, que tinha casa. A casa onde ele morava ainda existe lá. Tá? O padre Roberto Landel de Moura recebe nome de uma rua na Hípica em 2007. E o sobrinho dele, Roberto Landel de Moura, que foi um grande vereador, também tem uma rua assim denominada na Zona Sul. Então nós temos que resgatar a verdadeira história. Então você vai no bairro São João, que eu citei antes, que merece nós já temos algumas coisas compiladas sobre o bairro São João, porque foi ali o primeiro aeródromo de Porto Alegre, né? Ali começou o antigo, que a gente chama antigo aeroporto, né? Porque era um alagadiço, né? Eu não estou bem situado, é na Zona Sul. Não, o bairro São João é exatamente onde nós temos hoje, aonde da Sertório para cá, passando uma parte da Benjamin ali, esse é o bairro São João. Tá? Entendi. A Sertório, toda aquela parte inicial da Sertório, fica basicamente no bairro São João. Uma partezinha Navegantes, outra parte no bairro São João. Ali começou o aeroporto. Era uma área do governo, que foi da Brigada Militar, e ali foi cedida para a aviação. Tá? E ali começou. As pessoas às vezes não têm ideia, mas o autor do Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, fazia o trajeto até Buenos Aires e tinha que parar em Porto Alegre. Ele parou várias vezes nesse aeródromo e se tornou amigo do primeiro piloto do Rio Grande do Sul, o engenheiro Alfredo Correia Daut, que é nome de rua lá na Boa Vista. E comeu churrasco na casa da mãe do Alfredo Daut em Ipanema. Essa é a história de uma pessoa que a gente conhece como o autor do Pequeno Príncipe, mas ele foi um sujeito que foi aviador, e conheceu Porto Alegre, e conviveu com pessoas aqui. Deve ter se apaixonado pelo churrasco, né? Não tenha dúvida. Inclusive, a história de como começam as churrascarias em Porto Alegre, as pessoas às vezes não têm ideia. Em 1935, que eu citei o livro do Guimarães, ele fala do churrasco que o Alberto Bins, que era o prefeito na época, intendente, patrocinou ali no Parque da Redenção. O prédio que está sendo restaurado agora, que é o Colégio Flores da Cunha, era um dos prédios que foi feito para as festividades do Centenário Farroupilha. Ali a primeira rodada de churrasco foi feita por sujeito que é pai do Jorge, da churrascaria Santo Antônio. Bem conhecida. Está na quarta geração. Então, o primeiro churrasco foi feito pelo pai do Jorge, que é ainda vivo, e é lá da churrascaria Santo Antônio. Então, a gente sabe que talvez a primeira churrascaria instalada tenha sido a Cabana dos Santos, que já não existe mais ali, bem próximo da zona do IAPI, ali na CIS Brasil. Mas a mais longeva que existe ainda é a Santo Antônio. Uma curiosidade sobre o churrasco que eu acho muito legal é que fazer o churrasco com o espeto é uma cultura gaúcha, né? Própria. Nos outros estados, claro, aqui em Santa Catarina, que é do lado, ainda tem uma forte influência da cultura gaúcha, mas nos outros estados que eu visitei do Brasil e outros países também que eu visitei, tanto aqui América Latina quanto Europa, América do Norte, o pessoal não tem esse hábito, todo mundo usa grelha, né? Sim, a questão da cultura do churrasco de espeto é típica do gaúcho. Eu acho que a gente usa mal a palavra gaúcho. O gaúcho não é só rio-grandense, é rio-grandense, uruguaio e argentino. Quem quer conhecer o que é o gaúcho tem que ler o livro
da professora Ondina Fachel Leal, chamado Os Gaúchos, que é a tese de mestrado dela feita, inclusive, nos Estados Unidos. Esse livro é icônico, porque o gaúcho é um ser que quase não existe mais. Nós somos, de fato, rio-grandenses, porque gaúcho é outro ser típico. E aí era o espeto, porque era a única forma de assar a carne. Isso aparece muito na Guerra dos Farrapos, na Guerra Civil de 1893-95 e mesmo na de 1923. Os caras pegavam o gado no campo, matavam e botavam em espetos de madeira, né, de árvore, estrada ali, e assavam ali mesmo. Tá? Então essa é uma tradição tipicamente gaúcha, Rio Grande do Sul. E o carreteiro, né? O carreteiro de charque. Até existem poucos tropeiros, eu acho que eu consigo localizar um deles, ainda em Taquara, eu conheci. Esse estou pensando, já falei que o pessoal tem que resgatar essa história, porque ele ainda faz o trajeto dos tropeiros, como turismo, e resgata como é que era feito o arroz de carreteiro. Eu adoro falar dessa parte de cultura, eu tô até na pele. Eu tô vendo. Adoro cozinhar e a nossa cultura gastronômica do Sul, ela é muito boa, né? Desde do pinhão, ao churrasco, o carreteiro. Tanto que aqui em Porto Alegre, no próprio Instagram, no Instagram e no TikTok, eu mostro restaurantes para as pessoas, do que serve, o que tem no restaurante, um pouco da sua história no contexto e tento explorar essa parte. As pessoas às vezes não sabem, a gente ainda aqui, a gente fala muitas vezes no PF, né? As pessoas não sabem o que é o prato feito. E aqui, bem perto de nós aqui, na Comendador Batista, tem o PF Ricardo. É um prato feito, te serve um prato feito. Então, bem culinária típica, feita em casa, e até está tendo um programa que eu vi numa das emissoras de TV que está fazendo um apanhado. Qual é o prato típico, né? O PF típico em cada capital no Brasil? Eu acho isso fantástico. E só a gente chama de alaminuta, né? Só nós chamamos. Nós estamos dando uma... É que nós temos uma tradição francesa muito grande em Pelotas, Porto Alegre. Né? Nossa cultura inicial foi francesa. Se você lê coisas do século XIX, nas livrarias chegaram alguns livros diretamente de Paris e depois alguns, às vezes, de Portugal, e às vezes não tinha nem tradução, eram livros em francês. Eu acho legal também essa conexão França, Portugal. Sim. Eu tive a oportunidade de cursar turismo em Portugal, na cidade de Coimbra. E uma curiosidade foi que Coimbra é uma cidade mega antiga, né? Sim. A universidade lá tem 730 anos. Antigamente, os militares oficiais, os oficiais do Exército Brasileiro, tinham a formação lá em Portugal, em Coimbra. E lá era bem difícil, a parte dos cursos, das matérias e etc. Tinha um matemático de sobrenome Bizot, que é francês. Esse matemático, ele fez toda uma pesquisa de cálculos, etc. e tal. O professor da Universidade de Coimbra, pela qual os oficiais brasileiros tinham que passar naquela época, usava o livro do Bizot para fazer suas provas, né? E os militares tinham muitas dificuldades, até que um descobriu que o professor usava o livro do Bizot, e nisso foi passando para eu tenho o Bizot, para quê? Para passar na prova. Agora, se o senhor for ver no meio militar, até atualmente é um jargão militar, o termo Bizot para dica. Então, não sei o que, eu tenho uma dica, eu tenho um Bizot. E tem essa origem do matemático francês lá em Coimbra, que trouxe para cá, porque os oficiais vinham para cá. Então, vem vindo da França, de Portugal, diversas palavras, termos e cultura em geral, que a gente traz para cá e às vezes a gente fala e não tem noção da origem, né? Sim. Quando a gente lê Simões Lopes Neto, você vai encontrar algumas palavras que já desapareceram do nosso cotidiano aqui no Rio Grande do Sul, mas pelo contexto a gente logo vai compreender. Eu acho que essa é a riqueza grande de um escritor, ao usar alguns termos hoje já em desuso, ou termos que eram talvez raros,
mas que dão esse contexto histórico muito interessante, que você acaba sabendo que essa história se passa mais ou menos em tal tempo. Sim, o tempo e a origem, né? E a origem. A origem que é muito importante. Mudando um pouco de saco para mala, eu lembro que a gente estava falando sobre a evolução de Porto Alegre, região centro, principalmente, que começou tudo no centro, mas o senhor citou também a zona sul de Porto Alegre. Como a gente tinha até conversado antes de iniciarmos o programa, que eu recentemente estava explorando, fui caminhar lá no Belém Novo, e vi aquelas ruínas do restaurante como é que é? Leblon? Leblon, né? Leblon. As ruínas do restaurante Leblon. Da família Poleto. Isso. E é interessante ver alguns lugares que tem uma história um pouco mais antiga, que são mais afastados, porque se o senhor for ver para a nossa realidade atual, ir do centro de Porto Alegre até o Belém Novo é uma longa distância. Então, tanto que o pessoal jogar naquela época, né? O pessoal de Belém Novo, ainda, muitos antigos nos dias atuais, eles falam, nós vamos para a cidade. E para a cidade significa ir para o centro, porque eles eram outro mundo. Então lá, o Poleto hoje, infelizmente, aquela região está bastante abandonada, houve uma tentativa. No início dos anos 2000 de uma retomada, eu acho que é o típico do local a ser resgatado, assim como na Ponta Grossa os antigos estúdios da Farroupilha. Eu depois vou saber quem são os pesquisadores que estão em volta nisso, para te passar, porque eu acho que isso aí rende vários programas, né? Essa questão da busca histórica, né? Como os caminhos operários que o Frederico Bartz está fazendo, tem curso de extensão, inclusive, sobre os caminhos operários, especialmente no centro, começou no centro, né? A Dr. Flores tem várias reminiscências ainda, e no quarto distrito, especialmente na Rua do Parque, e naquela região, como tem na Barros Cassal, ainda tem algumas coisas, enfim. São esses locais que a gente chama locais de memória. Então, a gente está discutindo com a administração de Porto Alegre colocar placas em alguns locais de memória. Em 1955, durante 7 meses, o João Gilberto, nosso criador da Bossa Nova, viveu em Porto Alegre. O Luiz Teles, que era amigo dele, ele andava num baixo astral, mal de vida. O Luiz Teles, que era um grande músico, ele pagou a estadia dele em Porto Alegre no Majestic. Era uma família muito rica, tá? E o João Gilberto tocava o seu violão ali, fez amizade com o pessoal ali mesmo. E ele ia todos os sábados à tarde tocar na casa do maestro Armando Albuquerque, do Instituto de Artes, na Lopo Gonçalves. Então, essa casa do Armando existe ainda, o filho dele está morando lá. Nós estamos numa tratativa de colocar uma placa. Aqui, em 1955, Armando Albuquerque ao piano e João Gilberto ao violão tocavam, enfim. Tá? Isso tem que ser feito. E faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Tá passeando num lugar ou visitando um lugar e saber o que se passou ali. Eu sempre cito o caso da Itália, na Fontana di Trevi. Você tem a Fontana di Trevi, você tem uma escadaria que sobe, aquele prédio que está ali à direita tem uma placa. Aqui morou Lord Byron. Eu que sou fã do Lord Byron, estudei literatura inglesa, eu fiquei emocionado. Mas não, é interessante que um inglês, que saíam do frio para passar temporadas, ou alguns moraram muito tempo na Roma, era um lugar de atração de muitos artistas, como Paris era, né? A gente vê o Hemingway, Paris é uma festa, né? O Hemingway viveu em Paris, escreveu em Paris, conviveu com artistas em Paris. Uma vez tive a oportunidade de estar passeando na Itália, na cidade de Bolonha, e eu vi lá a estátua do Garibaldi. Aí eu olhei e pensei, caramba, esse cara não é gaúcho? O que ele está fazendo aqui? Mas na minha perspectiva ele era gaúcho. Na mesma coisa, né? Claro, eu sabia que não, mas eu chego às margens do rio que atravessa a cidade de Florença, né? E eis que eu encontro a estátua de quem?
Giuseppe Garibaldi, que é chamado herói dos dois mundos, né? Sim. Então, Ele conseguiu tanto conquistas lá... sim, ele foi um aqui, sujeito importante lá, né? Aqui, como todo mundo na época, não tinha um exército profissional, era um exército de mercenários, ele foi pago, né? Ele teve um papel muito importante aqui, inclusive alguns episódios do Garibaldi aqui que a gente tem que mencionar. Apesar da brutalidade da Guerra dos Farrapos, especialmente a Guerra Civil, que a gente chama de Revolução Federalista de 1893-95, na Guerra dos Farrapos, em São José do Norte, tem um episódio com o Garibaldi. Chovia torrencialmente e os farrapos não conseguiam conquistar São José do Norte. E o Lucas de Oliveira era um que dizia para o Bento, vamos botar fogo. O Bento não aceitou, isso é, na minha opinião, uma postura louvável, e o Bento, o Garibaldi tinha vários presos e estavam passando a navalha, degolando vários. Quando ele vê, iam degolar um menino de uns 16 anos, ele mandou parar, não se faz isso. Esse pode ser ainda uma grande figura da história daqui, ou sei lá, uma coisa assim que ele falou. Então essa história, eu acho muito importante. Mencionar que havia, na época, como nos gregos, uma ética de guerra. Hoje a gente não vê isso. E eu sempre na escola, quando estudava sobre as guerras e sobre esses conflitos, né, tanto os internos que a gente teve, a época das revoltas, né, no Brasil, quanto os externos entre países, sempre fiquei me perguntando, os caras têm informação, em vez de conversar blindado e de tiro e coisa, e atualmente a gente está vivendo, né, alguns conflitos, tanto no Oriente Médio quanto na Ucrânia e Rússia. Na Ucrânia. E em pleno século XXI, a gente tem plena comunicação e a gente consegue até ver e acompanhar a guerra, os conflitos ao vivo pela internet, né? Isso às vezes é até meio chocante. Chocante. Para mim, sou de 97, né? Não, segurei. Eu tenho 26 anos, eu não tinha vivenciado assim de estar acompanhando guerra. A gente sempre teve conflitos no Oriente Médio, Iraque, Estados Unidos, enfim. Mas é uma diferença. E quando a gente vê os relatos, os registros dos conflitos que a gente teve lá no passado, parece algo muito distante, mas a gente está vivenciando hoje, né? Fazendo só um link, né, com a atualidade. Exatamente. E esses registros que a gente vê antigos, a gente está fazendo agora, né? Os registros de agora para pessoas estudarem lá na frente. E mesmo assim, a gente, estando acompanhando atualmente, né, tem diferentes perspectivas. Um diz que é um lado que está certo, outro diz que outro lado está certo, outros dizem que nenhum dos dois está certo. Então, também acredito que muito que a gente vê da nossa história, tanto a nossa história gaúcha quanto a nacional, por vezes pode terem sido distorcidas. Muita distorção. Né? Por exemplo, a questão do negro no Rio Grande do Sul. Muitos dados, inclusive censo, sempre foram escondidos ou apagados. Em 1814, o censo de Porto Alegre dá que nós tínhamos 40% de negros. Tudo isso é omitido. Então, eu acho isso muito ruim. Porto Alegre é uma cidade multiétnica. Ela é açoriana, sim. Ela é açoriana. Mas ela é mais negra que açoriana. Quando se fala dos 60 casais açorianos que chegaram aqui em 1752, se esquece que em 1732, o Jerônimo de Ornelas, que ganhou a Sesmaria, que ia aqui dessa ponta do Guaíba até o Morro Santana, até praticamente o arroio, até o Arroio Dilúvio, na época de Jacareí, cheia de jacaré, ele veio com mais de 100 madeirenses, ele é da Ilha de Madeira. Então, Porto Alegre tem um forte contingente de madeirenses, de açorianos, das 9 ilhas do Açores, muitos portugueses continentais, mas também espanhóis, porque nós estávamos numa disputa com a Espanha. E quando os bandeirantes chegam e vêm em direção ao sul, eles vêm com indígenas, que alguns chamavam domesticados, é um termo horrível, não é isso? Manietados, obrigados, foram conquistados.
e vinham em guerra. Inclusive, houve dizimações de aldeias indígenas com a ajuda de outros indígenas, tá? Porque havia tribos diferentes e havia uma conquista. Tá? Porto Alegre, você vai ver e pesquisar, você vê muito pouca coisa sobre os indígenas, os povos originários. Não há dúvida, tem elementos de sobra que na chamada Várzea do Gravataí ou do Passo da Areia, tá? Tinha uma tribo indígena, tanto que tem a lenda da Ubirici, né? Que tinha uma outra aldeia indígena na parte alta, talvez Morro Santana, aquela região, e ela se apaixona por um indígena, depois a prima dela, ou quem que era da família, se apaixona pelo mesmo indígena, ela é deixada de lado, por isso que tem aquela estátua que ela chora, e aí teria se formado o riacho, né? Então tem essa coisa, mas eu acho que os indígenas, por alguma questão climática, talvez de vento, eles estavam mais para a aldeia dos Anjos, que é Gravataí. Tá? Mas isso é uma suposição, não tem muitos elementos sobre isso. Pouco se escreve sobre essa questão. Então isso também é um outro elemento a ser estudado. Mas, em 1824, ou seja, 200 anos atrás, quando os alemães chegam aqui e vão para o linha Cânhamo, que é São Leopoldo, Novo Hamburgo, alguns acabaram ficando aqui, depois alguns retornam para a capital pelo espaço que Porto Alegre ocupa, os filhos. Assim que em 1850 em diante, começa um grande peso dos alemães. Tanto que na dobrada do século, os principais construtores, os arquitetos, os comerciantes eram alemães. Você vai ver Neugebauer, Renner, Marquardt, Scherer, Klein, todos esses que eu citei antes, Niemeyer, todos eram nomes alemães. Tá? Já no final do século, 1875 e diante, chegam os italianos, mas praticamente não ficam na capital. Vão subindo a serra, picada acima, vão até Montenegro de barco, cair ali e vão subindo. Os primeiros italianos que começaram a ficar em Porto Alegre, alguns porque eram artesãos e começaram a ficar aqui pelo centro, Cidade Baixa, e aqueles que estavam mais ligados à agricultura foram para Vila Nova de Itália, que é a nossa Vila Nova. Então é um pouco essa composição. Depois chegam os judeus, que vêm de várias... Porque judeu não é uma raça, não é uma etnia, é uma religião. A gente chama os judeus porque eles praticavam o judaísmo. Tá? Depois vem os orientais, os japoneses vêm logo em seguida, poucos ficam aqui, alguns vão para o interior. Então Porto Alegre é multiétnica, tá? Tem gente de tudo que é lugar do mundo. A gente tem que entender que normalmente um país colonizado ele é multiétnico. Quando nós discutimos a região do carvão, você tem Arroio dos Ratos, Butiá e principalmente ali Santo Amaro, você diz, bom, isso aqui tudo é açoriano. Não é bem assim. É que quando começa a extração de carvão, não tinha mão de obra que conhecia o carvão. Trouxeram quem? Alemães, espanhóis, lituanos, ucranianos, pessoal daquela região. Nós estamos fazendo um estudo, inclusive, sobre essa região, sobre a imigração, especialmente alemã. Então, a gente tem que entender um pouco essa composição, como se formou a nossa cidade, como ela foi se transformando. Por isso, a questão da memória. E eu acho que está faltando, em Porto Alegre, eis um desafio que eu já fiz, e você antes perguntou, alguma coisa que você não teve sucesso. Tem uma coisa que que me mexe todos os dias. Não há um curso de história de Porto Alegre. Quando eu falo um curso de história, eu não estou falando propriamente um curso acadêmico. Eu estou falando um curso de memória histórica de Porto Alegre. Mas um curso que tenha uma aula de alguém que vai falar dos primórdios de Porto Alegre, ou um pouco como falei aqui, falei tudo um pouco, para dar uma ideia do que é. Depois você começa a discutir quarto distrito, caminhos operários, de região a região. De região a região. Uma aula sobre os nossos primeiros, sobre o Partenão literário.
Os escritores antes de 30 que ninguém conhece. Isso dava até um bom assunto para uma série, né? Isso dá uma série. De vídeos. Uma série de vídeos, Agora, para isso a gente tem que ter uma parceria, tá? As pessoas estão aí. Algumas vamos correr, que alguns vão morrer. Todos nós vamos morrer. A terminalidade é inevitável. Inclusive, nós lançamos essa semana um livro que é Metamorfose da Vida. É um livro sobre as várias fases ou faces do envelhecimento. São 20 autores. Eu fui um dos coordenadores. E me mostra isso, que nós estamos perdendo. Entendeu? Hoje nós temos grandes poetas nossos vivos. Armindo Trevisan, 90 anos. Não vai viver eternamente. Na URGS nós temos o professor Balduino Andreola, 92 anos. A história da educação no Rio Grande do Sul, quem pode contar, antes de qualquer um, Balduino Andreola, aos seus 92 anos, lúcido. E assim tem outros. Senão nós vamos perder isso. Tem um tempo curto para aproveitar ainda as memórias. É inexorável. Inexorável. Se não tem registro, graças a muitos registros de crônicas e atualmente a muitos registros eletrônicos, nós vamos ter muitas coisas. Eu visitei essa semana o centro de Camp, é um centro de assessoria multiprofissional. Está fazendo 40 anos agora. O arquivo que eles têm, seja documental e seja eletrônico, inclusive fitas VHS, então, é algo impressionante. Toda a história da luta da caristia, das associações de bairro, tudo está lá. Nada digitalizado. Nada. É preciso fazer uma busca de algum incentivo e fazer tudo isso. Agora, nós temos a oportunidade de hoje, 2023, 2024, fazer, como você colocou, Rafael, uma série que pode ser estendida e num outro momento pode ser uma nova série sobre Porto Alegre. As futuras gerações vão agradecer muito e vão lembrar quem fez isso. Pois a gente lembra hoje, Coruja, o primeiro cronista, Aquiles Porto Alegre e Arquimedes Fortini, o trio dos grandes cronistas que nós tivemos, sem demérito de outros, é porque ainda eles escreveram e botaram no papel alguma coisa. Importantíssimo. Bom, vereador, eu acredito que a gente conseguiu conversar com o pessoal, ter um bate-papo muito cultural sobre Porto Alegre e acredito que incentivou muitas pessoas que não têm tanto conhecimento a pesquisarem mais, se informarem mais e até conhecer novos lugares. Eu achei interessante esse negócio da série, que eu já estou pensando em criar séries. Acho que eu fiz a provocação para a pessoa certa na hora certa. Aí a gente eu vou até conversar depois, posteriormente, com o senhor, de ideias, de coisas, de pessoas. Me convida para um café, já que você é um apreciador da área de gastronomia, de culinária, sempre me convide para tomar um café num café ou almoçar num lugar diferente. Perfeito. Para mim, o melhor lugar para um bate-papo é um cafezinho. Café. Então, vereador Adeli, eu vou encerrar então o nosso episódio, mas antes eu gostaria que o senhor deixasse para o pessoal algumas informações, quem quiser entrar em contato com o senhor, por onde que consegue ver, ou a questão do conteúdo que o senhor gera. Hoje, quer indicar alguma página? Hoje, graças ao Google, botar esse pequeno nome, né? Adeli, que é um nome estranho, Adeli Cel, que é mais estranho ainda, né? Dizem que é de origem pomerana, no Google vai me achar. Certo. Vai achar meus telefones, vai achar meu e-mail, vai achar a Câmara Municipal, vai achar o meu escritório no centro, não tem erro. A Adeli Cel me acha. E tem alguma página que o senhor posta algum? Eu acho que o Cronoletes, para pegar um repositório histórico, a página no Facebook Poa 250, porque ali eu só posto coisas culturais de Porto Alegre. E depois, e quem entrar no Facebook, no TikTok ou no Instagram, botar Adeli Cel vai também me achar de alguma maneira. Show de bola. Então, pessoal, estão aí as redes do vereador Adeli. Quem quiser ter mais informações e conhecimento sobre a história de Porto Alegre, como a gente conversou aqui nesse episódio, vai ter muita coisa legal lá. E dicas de notícias, como o senhor falou, notícias antigas e toda essa parte da história de Porto Alegre.
Vereador, quero lhe agradecer, então. Obrigado, eu que agradeço. Ter disponibilizado um tempo do seu dia aí para participar desse sempre disponível episódio com a gente e foi muito positivo, produtivo e eu mesmo adquiri muito conhecimento nessa pequena troca de ideia. Muito obrigado. De nada.